Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Sexta-feira, 20 de março, é destaque na edição de hoje aqui no Jornal de Blumenau. Violência doméstica em alta. Em 3 horas, 4 mulheres sofrem violência de companheiros em Blumenau. Rua da Itopava Central volta a ter trânsito interditado neste sábado. Câmara convoca a concessionária do transporte coletivo para explicar a falta de liberação de terreno para a construção de estação de tratamento de água. Salto do Norte recebe a primeira edição do ano do Prefeitura nos Bairros. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. O final de semana será marcado por calor e predomínio de sol em Blumenau. Amanhã, a atuação de uma massa de ar seco mantém o tempo firme, com sol, poucas nuvens ao longo do dia. As temperaturas variam entre 21 e 33 graus, sem previsão de chuva. No domingo, o dia começa com sol, mas o calor aumenta ainda mais. As máximas podem chegar a 36 graus. Entre tarde e noite, combinação de calor e umidade favorece pancadas isoladas de chuva, com trovoadas e risco de temporais pontuais. Já entre segunda e terça-feira, o tempo segue típico de verão, com sol, calor e possibilidade de chuva isolada nas tardes. Blumenau registrou uma sequência de casos de violência doméstica em um intervalo de apenas 3 horas entre a noite de ontem e madrugada de hoje. Segundo o relatório da Polícia Militar, ao menos 4 mulheres foram vítimas de agressões, ameaças e perseguição. Os casos envolveram invasão de residência por ex-companheiro, perseguição em via pública e agressões físicas cometidas por maridos durante as discussões. Em todas as ocorrências, as vítimas relataram o histórico de violência. A PM atendeu os chamados, orientou as mulheres sobre medidas legais e proteção e conduziu os agressores até a delegacia. Atenção motoristas, neste sábado pela manhã, o trecho em obras da rua Guilherme Scharf, entre as ruas Gustavo Zimmermann e Dr. Pedro Zimmermann, volta a ficar totalmente interditado. No local serão realizados serviços de drenagem. Os trabalhos começam às 7 da manhã com previsão de liberação do trânsito no início da tarde. A via passa por reurbanização e integra o pacote de melhorias do Corredor Norte. Olá! Nosso quadro Saúde Mental hoje vai correlacionar com a autossabotagem e a autotraição. Este é um fenômeno que acontece, que existe, é um processo inconsciente. Necessariamente, ninguém está querendo fazer mal para si mesmo. Ninguém quer sabotar as possibilidades para si mesmo. Ninguém quer adquirir uma doença para si mesmo. A autossabotagem tem a ver com um mecanismo inconsciente em que a pessoa às vezes joga lá por trás contra si mesmo. Na autotraição, nós temos eventos, fenômenos que nós levamos até o momento em que isso nos desmorona. Isso tem a ver, inclusive, com um processo que nós conhecemos muito, que é a febre que dá em criança, que a gente chama de febre emocional. Uma febre porque os pais vão viajar, vão passear, porque ela trocou de lugar e ela não soube lidar com aquilo. É como se fosse uma somatização, para entendermos um pouquinho. Claro que aqui eu misturei só para elucidar. A febre,
as psicossomáticas e as somatizações, tem outros fenômenos também aí engrenados. Mas autossabotagem e autotraição é um fenômeno que o empresário sente quando ele, em algum momento, toma uma atitude que lhe faz mal para sua empresa. Aquele momento em que tu não dá conta de desenvolver um projeto, um objetivo que está próximo de ser atingido, não dá certo. Essas questões todas estão amarradas com um processo que vem na tua cultura afetiva, ideológica, emocional. Ou seja, está dentro da constituição da tua subjetividade. Por isso o processo analítico nos ajuda a conhecer como nos constituímos, com que crenças, com que aspectos favoráveis e desfavoráveis e como podemos vencer os obstáculos que serviriam para a autossabotagem e a autotraição em todos os sentidos da vida. Felicidades! O psicólogo e psicoterapeuta Antônio Gomes da Rosa participa todas as sextas-feiras aqui no Jornal de Blumenau com dicas, orientações e informações sobre saúde mental. A Câmara de Blumenau recebeu o secretário municipal de Serviços Urbanos Daniel Ostin ontem, convocado para esclarecer a manutenção da cidade. Ele reconheceu dificuldades, citou contratos desorganizados e demandas reprimidas e afirmou que a pasta trabalha na reorganização de serviços. Ostin apresentou ações realizadas e anunciou novos contratos para dar mais agilidade. Vereadores cobraram resultados diante da demora nos atendimentos. Nas críticas finais, o vereador Adriano Pereira disse que as explicações não refletem a realidade dos bairros e pediu mais eficiência nos trabalhos. E a Câmara de Vereadores também aprovou um requerimento que convida a Blumob, concessionária do transporte coletivo, a prestar esclarecimentos sobre a não liberação do terreno destinado à implantação da ETA 5 no bairro Salto do Norte. Pedida do vereador Diego Nazato e cobra informações sobre a situação jurídica e administrativa da área, os entraves que existem e os prazos para a solução. A obra é considerada estratégica para o abastecimento e desenvolvimento urbano de Blumenau. Olá pessoal, estamos começando mais um Momento Nutrição aqui no nosso Jornal de Blumenau. E hoje com um alerta muito importante. Estamos no Março Azul Marinho, o mês para prevenção e conscientização do câncer de intestino. Hoje é o terceiro tipo de câncer mais fatal no Brasil e nos últimos 8 anos aumentou sua prevalência em 80%. Tem maior prevalência em mulheres e aqui no Brasil a faixa etária 50 mais é a mais acometida por esse tipo de câncer. Em comparação com os Estados Unidos, lá a faixa etária acometida é em adultos jovens, abaixo de 45 anos. Quando eu comparo com países europeus, especialmente aqueles banhados pela bacia do Mediterrâneo, Grécia, Itália, Espanha, por exemplo, nós temos uma prevalência maior em pessoas com mais de 60 anos. E por que essa comparação é importante? Porque uma das causas para o desenvolvimento do câncer de intestino é a prevalência de obesidade, ou seja, o IMC, o índice de massa corporal acima de 30, e também o tipo da dieta ou o hábito alimentar, o padrão alimentar da população. Infelizmente, o padrão alimentar americanizado, aquele dos Estados Unidos, que o Brasil compra também, acaba tendo um padrão alimentar parecido, com muitos farináceos, muito açúcar, sódio, gordura saturada e pouca ingestão de fibras, né? Vegetais, frutas, acaba levando a maior prevalência desse tipo de doença. Em comparação com os países europeus banhados pelo Mediterrâneo, que tem como
dieta padrão, a dieta do Mediterrâneo, uma dieta onde tem carnes magras, bastante vegetais, mais alimentos, fontes de gorduras boas, como por exemplo azeite, castanha, esses alimentos conferem fator protetor para o intestino. E aí o que vai prevalecer é a idade, que também é um dos fatores para o desenvolvimento de câncer. Ou seja, em países onde a alimentação tem uma qualidade maior, eu tenho uma prevalência desse câncer em pessoas com a faixa etária mais alta, né, 60 mais. E comparando com países que têm um padrão alimentar ruim, com poucas fibras, poucos alimentos com antioxidantes, gorduras boas, como é no caso dos Estados Unidos, eu já tenho uma prevalência desse tipo de câncer em adultos jovens. E um alerta importante é que a OMS colocou nos últimos anos, junto de outras substâncias cancerígenas, como o álcool e o tabaco, os embutidos. Então, alimentos como linguiça, presunto, apresuntado, mortadela, salsicha, bacon, eles também estão na lista de alimentos que podem causar câncer. E é claro, junto de outros fatores de riscos, essa doença pode se desenvolver. Hoje nós temos a colonoscopia como exame preventivo, não só mais como para diagnosticar, mas também para prevenir. Então, a partir dos 45 anos, a colonoscopia pode ser feita para ver um rastreamento da saúde intestinal. Então, eu deixo aqui para vocês orientações importantes sobre a alimentação. Aumente a alimentação de fibras, vegetais, frutas, legumes, aveia, feijão, lentilha, alimentos integrais, arroz integral, para que nós tenhamos um aumento da ingestão de fibras. E também alimentos in natura, especialmente as fibras, as frutas, para que nós possamos ter uma maior ingestão de antioxidantes. E diminua drasticamente a ingestão de alimentos ultraprocessados, especialmente os embutidos. Eu fico por aqui, espero ter ajudado, trazido informações importantes para você e para sua família. Semana que vem nos encontramos aqui. A nutricionista clínica Cristiane Leite participa todas as sextas-feiras aqui no Jornal de Blumenau com dicas sobre nutrição e qualidade de vida. O bairro Salto do Norte recebe amanhã a primeira edição do ano do programa Prefeitura nos Bairros. A ação será realizada na Escola Leoberto Leal de 9 da manhã até o meio-dia. Serão mais de 60 serviços gratuitos oferecidos pela Prefeitura nas áreas de saúde, cidadania, empreendedorismo, meio ambiente, trânsito e assistência social, além de atividades culturais e atrações para toda a família. Boa noite, Jorge. Aquele abraço a você, a todos os telespectadores da TV Galega do Jornal de Blumenau. Chegando para falar de esporte, vamos dar uma passada na Série A do Campeonato Brasileiro. Destaque ontem, Jorge, a virada do teu Vasco da Gama para cima do Fluminense. Coisa linda, que noite ontem da torcida do Vasco no Maracanã, hein? Tava perdendo por 2-1, aos 42 empatou e lá nos acréscimos, né? Aos 49 virou o jogo, aí o Maracanã veio abaixo. Vasco 3, Fluminense 2 ontem no Maracanã. Vasco com o resultado chega a 8 pontos, 10ª colocação, e o Fluminense segue com 13 na 4ª. Além disso, Jorge, ontem o Palmeiras venceu o Botafogo por 2-1, o Bahia venceu o Bragantino 2-0, o Atlético Paranaense bateu o Cruzeiro por 2-1, o Coritiba venceu o Mirassol fora de casa 1-0, Coritiba, que baita campanha do Coxa, hein? O Atlético Mineiro bateu o São Paulo 1-0, deu uma freada no tricolor paulista, e na Vila Belmiro o Santos conseguiu perder pro Inter, que era o lanterna do campeonato, né? Hoje, daqui a pouquinho, não, na verdade já estão jogando na Arena do Grêmio, Grêmio e Vitória, 8 horas, daqui a pouco no Maracanã tem Flamengo e Remo, e às 9h30 na Arena Condá, Chapecoense e Corinthians. Palmeiras e São Paulo tem 16, Bahia 14, Fluminense 13, é o G4 do Campeonato Brasileiro, abrindo lá o Z4, o Inter tem 5, Botafogo, Remo e Cruzeiro, 3 pontos ganhos na competição. Ontem, Jorge, tivemos um catarinense na Copa do Brasil, o Figueirense, que está numa draga desgraçada, ontem na 4ª fase perdeu o Figueirense para a equipe do ABC,
A equipe do do CRB. A equipe do CRB, o jogo foi no Rei Pelé e o Figueirense perdeu por 1-0. Hoje temos chance ainda de um catarinense passar para a próxima fase, já que daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, no Raulino de Oliveira, o Volta Redonda encara a equipe do Barra. Lembrando que a Chapecoense entra só mais pra frente, né? Mas vamos ver se o Barra consegue passar, lembrando que alguns times do estado já ficaram pelo caminho. Ontem o Figueirense, Joinville já tinha ficado, Avaí já tinha ficado também. Situação bem complicada dos times aqui do estado. Ficamos na torcida pelo Barra, que tem um jogo difícil daqui a pouquinho. Jorge, só pra gente atualizar, Beck Metropolitano estão se preparando para a disputa o Metropolitano da Série B do Campeonato Catarinense e o BEC, Série D do Brasileiro e Série B do Campeonato Catarinense. E o Metropolitano anunciou ontem o meio-atacante Ariel, segundo reforço do Metropolitano para a Série B do Campeonato Catarinense. Ele tem 19 anos de idade, estava no Taubaté de São Paulo, disputando a Série A2 do Paulistão. Lá ele marcou um gol e deu 2 assistências. Ele também já passou pelo Aimoré, do Rio Grande do Sul, onde anotou 5 gols no ano passado e também pelo Botafogo de São Paulo. Metropolitano se preparando, né, para a Série B do Campeonato Catarinense de Futebol, juntamente com o BEC, claro, né? Informações do esporte, viu, Jorge? Aqui no Jornal de Blumenau. Grande abraço a você e a todos os telespectadores da TV Galega. A seguir, vamos falar sobre a prorrogação para adesão ao programa que busca facilitar a regularização de imóveis aqui no município de Blumenau. A gente volta já. Você ainda não tem o seu ensino fundamental e seu ensino médio? E com isso você encontra portas fechadas, perdendo inúmeras oportunidades na vida? É porque você não conhece a Coep. A Coep é uma escola que é a sua cara. A cara de quem parou faz tempo, a cara de quem precisou parar, a cara de quem trabalha e não consegue conciliar trabalho e estudo. É uma vez por semana, uma vez por mês. Você escolhe. É pelo aplicativo. É por matéria. Não são todas as matérias ao mesmo tempo. Você escolhe uma matéria e elimina essa matéria. Você tem professor para te ajudar a solucionar todas as suas dúvidas. Vem para a Coep. Vem conhecer a Coep e conquistar esse teu sonho de escolaridade. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Sempre pensando em sua satisfação, com um atendimento que já é tradição. Tudo que você precisa num só lugar. Comercial Tomil, a extensão do seu lar. É assim com um toque de carinho e emoção que o Comercial Tomil ao seu lado está. Comercial Tomil, todo bom gosto num só lugar. Comercial Tomil, móveis eletrodomésticos e colchões. Comercial Tomil. Rua da Glória, Blumenau. Churrascaria, referência em carnes nobres e exóticas no sul do Brasil. Neste Outubro Rosa, as mulheres aproveitam o rodízio por apenas R$ 99,90. Um gesto das Churras em apoio à prevenção. E tem mais, 2 horas de estacionamento grátis. Promoção válida de segunda a quinta, no almoço e jantar. Churrascaria. Uma experiência gastronômica única. Endereço BR 470, 3000, Norte Shopping, Blumenau. A Rede Postos Bela Joia está presente em 6 unidades, oferecendo sempre praticidade, qualidade e conforto para quem abastece em Blumenau. Contamos com conveniências completas, com lanches fresquinhos, bebidas geladas e aquele café que você só encontra aqui. Com o nosso app de fidelidade, você abastece, pontua e troca por prêmios especiais, tornando cada visita ainda mais vantajosa. Somos movidos pelo compromisso de entregar a melhor experiência aos nossos clientes. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. A loja Rove Store faz parte do grupo Rovitex e nela você encontra produtos para toda a família, distribuídos em suas 7 marcas que vão desde infantil até adulto.
São milhares de produtos disponíveis. Em Blumenau, está localizada na rua 15 de novembro, número 600, e no bairro Garcia, na rua Amazonas, número 3181. Aproveite os principais lançamentos e oportunidades. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Kaique e essa é a Unia. Aqui, cada paciente é único. Oferecemos tratamento de excelência aliado à tecnologia moderna e cuidado humano, o que faz toda a diferença. Mais do que resultados, entregamos uma experiência completa, atenção, confiança, segurança em cada detalhe. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje eu recebo a secretária da Fazenda de Blumenau, Laura Guerck. Vamos falar sobre a prorrogação do prazo para a adesão ao programa Facilita ITBI aqui no município, que busca a regularização de imóveis. Secretária, muito obrigado pela participação. Seja bem-vinda aqui no Jornal de Blumenau. Muito obrigada sempre pelo espaço que você nos concede. Secretária, sempre é bom contextualizar, né? Primeiro, o que é esse imposto ITBI? E segundo, o que é esse programa? O ITBI é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Então, toda e qualquer transação financeira, né, transação de titularidade do imóvel, precisa ser feito o pagamento do imposto. Cada vez que alguém compra um imóvel, incide esse imposto. Isso, que é 2% em cima da base de cálculo do imóvel, do valor dele, né? Que é um imposto municipal, né? Municipal, isso. Certo. E o que é o programa Facilita ITBI? Então, Facilita ITBI é uma oportunidade temporária para regularizar os imóveis que aqueles contribuintes já pagaram, já terminaram de fazer o pagamento, na maioria dos casos estão em posse ainda das construtoras e ainda não tiveram a oportunidade de fazer a transferência por alguma razão, às vezes porque deixou passar, às vezes porque não tem a situação financeira naquele momento disponível, né, o valor disponível para fazer a regularização. Então, através desse programa, quais são as vantagens para buscar essa regularização? A principal vantagem é que o contribuinte paga 30% de entrada e já pode levar a registro. Sendo que na transação normal, você primeiro termina de pagar, você pode sim também parcelar, mas você precisa primeiro terminar de pagar para depois levar a registro. Nesse Facilita ITBI, você paga 30%, pode levar a registro e pode parcelar em até 9 vezes. O prazo foi prorrogado, né, secretária? Foi prorrogado até 30/4 de 2026. Até o final de abril. Por que a prefeitura decidiu dar mais tempo para a aplicação desse programa? É porque o programa a gente fez passou na Câmara na última sessão deles, né, que foi dia 16 ou 17 de dezembro. Então ficou muito em cima para o contribuinte ter toda a divulgação, né? Então a gente entrou em férias coletivas, depois a gente já voltou só dia 12, e daí a gente fez a divulgação. Então o contribuinte ele não teve um tempo hábil para poder fazer a adesão ao programa. Então a gente optou em fazer a prorrogação até 30/4. Secretária, muitas pessoas questionam, né, que tem que dar uma entrada muito alta, muitas vezes, no imóvel. Isso. Né, dificuldades com pagar parcelas muito altas também no imóvel, e na hora de fazer um negócio já vem um imposto em cima disso, que dificulta até muitas vezes buscar um recurso para quitar aquele imposto, para poder fazer o registro. Porque um programa como esse, né, que você pode dar apenas 30% no imposto e parcelar o restante e já poder registrar o imóvel, não se torna permanente no município. O que é necessário para isso? Então, a gente pode até pensar numa possibilidade, mas a gente tem também algumas regras, né, do Código Tributário Nacional que às vezes nos impedem. Mas por isso que a gente faz esporadicamente alguns programas que o tempo é curto para que o contribuinte possa fazer essa transação. Então, uma promoção permanente passa por uma mudança no Código. Mudança no Código Tributário. E aí a gente já está falando de nível nacional. Né, e também juntamente com o municipal. A senhora acredita que muitas pessoas acabam sendo impactadas com essa situação
que estão lá com o imóvel sem registro por dificuldade de quitar esse imposto? Muitos. A gente não tem como mensurar a quantidade, mas em conversa com o Sinduscom, eles nos trouxeram que, em média, nós temos mais ou menos em torno de uns 20 mil imóveis que estão ainda em nome das construtoras. Certo, Isso e ainda não foi segurança... repassado para o proprietário. Isso, para o contribuinte é uma segurança jurídica, porque se ele passa para o nome dele, já está tudo certo, está legalizado. E nesse caso, não, ele só tem o contrato, ainda não está no nome dele. Então, essa segurança jurídica, eu acho que também é um diferencial do programa. O ITBI se aplica apenas na compra de um imóvel ou, por exemplo, quando um pai passa um imóvel para um filho, também incide? Também incide ITBI. Quando o imóvel é doado, também incide ITBI? Porque vai transferir para a pessoa. Em alguns casos existe a isenção, mas nesses casos tem o pagamento do ITBI. São casos específicos de isenção? Específicos de isenção. Certo. E como é que é definido o valor? É 2% sobre o valor da transação. Certo. Valor de mercado. De mercado. Aí a gente cai numa outra regra, né? Como é que se define o valor de mercado? Isso, então... Há muita, digamos, dúvidas sobre essa questão? Sempre aquela discussão, né? Sim. Qual é o valor do seu imóvel, né? Então, mas a gente tem uma base, né, do que as construtoras nos passam. A base sempre é o contrato, sim, né? Sempre o contrato. Se é o contrato acima, há mais de 6 meses, daí a gente faz a atualização pelo NPC. Certo. E daí faz essa questão. No caso, não tendo um valor já definido em um contrato, próprio contribuinte define o valor do imóvel? Ele declara o valor, mas os nossos auditores, eles precisam fazer essa conferência para ver se aquele valor está ok. Sempre com base no contrato, porque na maioria dos casos, como são contratos de construtoras, todos têm contrato, né? Todas essas transações, né? Então todos possuem um contrato. Então sempre a base é o contrato e daí a gente faz uma avaliação. Então os imóveis ainda, a maioria dos imóveis que ainda não tem esse registro passado pelo proprietário, são imóveis de construtoras. A maioria, mas não quer dizer que não tenha outros. Às vezes você comprou um terreno, construiu uma casa, ainda não fez a averbação da sua casa, sim, ou não transferiu o seu terreno. Então não é só de construtoras. Então esse programa abrange todos os contribuintes, mas a maioria sim é construtora. Como o contribuinte pode aderir a esse programa, secretária? É através do e-mail praçacidadão@blumenau.sc.gov.br, sem tio e sem cedilha. Através desse e-mail ele vai solicitar adesão ao programa, onde os nossos servidores vão passar todas as informações, quais são as documentações que necessitam para que faça adesão ao programa. Sim, ali tem toda a relação de documentos. Toda a relação de documentos que precisa para fazer adesão. E como funciona todo o processo também. Isso, daí a gente faz toda a informação através do e-mail. Como é que Blumenau começa o ano em se falando de fazenda, secretária? Começa o ano, graças a Deus, muito bem, né? Nós temos o IPTU digital, né? Que a gente fez a mudança para 100% digital, né? Então foi um sucesso, graças a Deus, foi uma decisão acertada do prefeito de fazer dessa forma, que assim a gente economizou e facilitou para o contribuinte. O contribuinte de Blumenau, como sempre, é um bom pagador. Temos sim alguns valores ainda em parcelamento, mas é válido. Mantém-se uma média, mantém-se, né? Uma média, né? Não ficou muito abaixo. Não tivemos perda de receita. Então, a Fazenda hoje, começamos o ano muito bem, graças a Deus. Que bom. Que recado a senhora deixa, né, para quem tem imóveis ainda não regularizados e tem essa oportunidade de regularizar seu imóvel através desse programa? Que aproveitem a oportunidade, porque essa oportunidade até 30/4, ela é temporária, né? A gente não vai conseguir prorrogar mais uma vez,
e é um benefício muito bom para o contribuinte, porque ele já faz o pagamento de 30%, ele já leva a registro e depois parcela, e depois ele pode ou não levar a registro, porque muitos fazem dessa forma, paga-se o ITBI, depois que termina de pagar, vai e leva a registro, porque daí também tem outro custo das custas do cartório. Exatamente. Muito obrigado pela participação, Imagina, sempre à secretária. disposição. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você. Jornal de Blumenau. Patrocínio Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina.